Exane, bom dia. Aqui, eu estou até conversando com a guia. O grande problema é chegar na estação Rio Grande da Serra às 6h20, né? Não sei como fazer. Estou pedindo dicas a ela, porque mesmo indo no trem mais cedo daqui do Jabaquara, né, ele sai às 4h50. Muito provavelmente não dá para chegar lá na estação Rio Grande da Serra às 6h20, que é o horário que ela estipulou, né, para os participantes. Então, essa é a questão, né? Como chegar lá na estação Rio Grande da Serra às 6h20 da manhã, amanhã, sábado. Você tem alguma ideia? Oi, Rogério, seu microfone está aberto. Eu não sei se é intencional. Bom dia, Augusto, tudo bem? Bom dia, Josiane. Tudo bem? Seja bem-vindo ao evento. Obrigado. Eu quero lembrar você que a nossa palestra ela é gravada, tá bom? E que ela tem a duração de 1 hora, tudo bem? Tudo bem. Então, o tempo teu para fala é até 11 horas. Tá ótimo. Então, você organiza a tua fala para ter um tempo também de 10 minutos para diálogo, ou se alguém quiser colocar nos comentários, ou também, se quiser, né, levantar a mão, essas coisas, também a gente vai mediando aqui, tudo bem? Tudo bem. Eu vou preferir que a gente deixe, porque senão, por causa do tempo até, que a gente deixe perguntas, questionamentos até para o final, né? Porque como o assunto aqui ele é muito detalhado, tem muitos detalhes aqui, se a gente para, a gente acaba quebrando o ritmo, né? E não, tranquilo. Ele possibilita que a pessoa, ao final, tenha uma visão mais completa em relação ao que vai questionar, em relação a pontos que ainda vão ser ditos, enfim. Tudo bem. Então, Augusto, eu acho que a gente pode já iniciar e você pode ir projetando, tudo bem? Então, Bom dia a todos. Teremos a palestra com o Augusto. Conheço o Augusto de outras atividades, né, Augusto? Ele é muito focado nessa questão das cidades inteligentes. Eu acredito que ele vai fazer uma fala muito significativa. Que bom ter você aqui com a gente. Acho que você pode, depois, se quiser, falar um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho.
Então, seja bem-vindo, boa palestra para todos. Eu vou mediar você e vou ficar com você até o final, tudo bem? Se você precisar de alguma coisa, você me fala que eu vou estar aqui, tudo bem? Seja bem-vindo e boa palestra para todos. Tá ótimo, obrigado. Deixa eu aqui compartilhar minha tela. Voltei aqui que eu tive que mudar as configurações. Deixa eu só colocar aqui na tela então a apresentação e compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Show. Beleza, então, pessoal, vamos começar. E eu queria agradecer aí mais uma vez o convite, né? É sempre interessante essa troca de informações e a ideia aqui é exatamente que seja uma troca de informações, né? Deixa eu abrir aqui para que seja realmente uma troca de informações. Esse é o nosso objetivo aqui, é falar um pouquinho sobre cidades inteligentes, né? Que virou um tema muito recorrente e muito amplo em relação a... Você fala de tecnologia, etc. Tem o microfone aberto aí, né? O microfone aberto. Fora. Bem, pessoal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Augusto Archer, eu atuo mais há 25 anos aí com tecnologia, com mobilidade urbana, mais recentemente com a parte de mobilidade elétrica, né? Utilidades e cidades inteligentes. Né? Hoje... Um minutinho, Augusto. Rogério, você pode fechar o microfone? Que eu não consegui fechar o teu. No Teams a gente consegue, né? Fechar os microfones. Aqui eu não consegui. Obrigada. Pode continuar, Augusto. Então a ideia hoje é falar menos de futuro distante, mais de decisões concretas que as cidades brasileiras precisam tomar agora, né? Eu estou aqui. O Rogério, de novo? Está tirando chefe, você. Eu não estou conseguindo cancelar ele nem tirar ele da coisa. Beleza, vamos lá. Mas vamos seguindo, vamos ver se ele... Uma hora eu acho que ele olha para o telefone. Ele desliga, está tirando... Vou ver com o pessoal da Improdalt aqui se eles conseguem tirar o Rogério, tá bom? Tranquilo, deixa o Rogério aí. Mas então, como eu falei, eu estou à frente da City for Life Consulting. A City for Life é uma integradora de tecnologias voltadas às cidades inteligentes, né? Estou à frente também aí da Associação Comercial, no Conselho de Tecnologia e Inovação, e na ACESPRO, Rio de Janeiro, também aí, como VP na cadeira de Smart City, né? A ideia hoje não é uma palestra sobre tecnologia pela tecnologia, né? É sobre como a IA, quando bem usada, ela muda a mobilidade, segurança, saneamento, energia, governança urbana, enfim, né? Quem está aqui hoje provavelmente já sente a pressão por fazer
mais com menos, né? Orçamentos, deixa eu botar aqui, também não mudando, orçamentos apertados, cobrança por resultado rápido, ao mesmo tempo pressão regulatória, ESG, e aí a IA entra exatamente nesse ponto, né? Você vê que a gente já tem que ter uma certa sintonia aqui com a IA, chama ela para tomar um óleo. Introdução aqui ao tema especificamente nosso, né? O que são cidades inteligentes, qual é o papel da IA nesse novo paradigma, né? Cidade inteligente é menos sobre ter esses gadgets, esses equipamentos, né? Apesar de, no início, o termo ele ser calcado basicamente em cima de tecnologia, né? Da tecnologia de ponta, né? É mais sobre usar dados e tecnologias para melhorar 3 coisas, né? Qualidade de vida, eficiência operacional e sustentabilidade física e ambiental. E aí a gente tem aí, para diferenciar, né, dentro desse ecossistema, a diferença entre o que eu comentei. Então, a gente tem aí IoT, sensores, rede, fibra, câmera, enfim. Todos esses equipamentos, desculpem, a gente pode chamar de camada de captura de dados, né? A tecnologia, esses equipamentos hoje, eles vêm corroborar para que a gente consiga coletar todos os dados que estão à nossa volta. A IA, ela entra como uma camada que vai fazer a interpretação e automatizar as decisões em cima das informações que chegam através desses sensores, da rede, da fibra, da câmera, enfim, né? Por exemplo, quando um semáforo muda de tempo com base no fluxo real de veículo, né? Isso é IA. Quando a coleta de lixo ela ajusta a rota porque os contêineres estão cheios, né? Isso é IA. Quando a companhia de água detecta fuga antes da população sentir a falta d'água, isso é IA. Então, é nesse ponto que as empresas estão atuando bastante, né? De tentar antecipar problemas e utilizando os dados que ela já tem, usando a IA para poder fazer esse refinamento, né? Sem IA, a cidade coleta dados e com a IA, a cidade toma decisões, né? Então, falando um pouquinho aqui da linha do tempo da evolução da IA, né? E para mostrar que a IA, a inteligência artificial, não é um assunto novo. Ele, como toda tecnologia, ela não surge de um momento para outro. Existe uma evolução, né? A partir de pesquisas, a partir de trabalhos que são feitos em cima disso, se aprimorando até que chega a um determinado ponto crítico, onde isso venha a ser disponibilizado publicamente, que foi como aconteceu. Então, a gente tem lá atrás, com Alan Turing, por exemplo, onde a pergunta filosófica era, né, as máquinas podem pensar? Né? E em 56, né, a IA já nasce aí como um campo formal, né? Mas fica décadas restrita ainda a laboratórios e universidades, né? 97, quando a IBM com o Deep Blue vence aí o campeão mundial de xadrez na época, que era o Kasparov, o mundo percebe que a máquina pode superar humanos em tarefas específicas, né? Mas ainda era uma IA de nicho, vamos dizer assim, né? 2012, aí já teve um grande avanço com o Deep Learning, né? Com o Deep Learning, a IA ela passa a enxergar imagens, ela passa a entender voz, reconhecer padrões complexos. E é aqui que mobilidade, câmeras urbanas, sensores, o que a gente comentou lá em cima como aquela camada, né, de tecnologia que vai agregar, é aqui que começa a fazer sentido essa brincadeira. 2022, 2025, a gente tem aí a IA generativa, né? A OpenAI, ela abre para todos a utilização do ChatGPT, que até então, como eu comentei, essa tecnologia ela estava muito restrita na parte acadêmica e foi colocada à disposição de qualquer um que pudesse usar, né? Então, a partir de 22, com a IA generativa, né,
qualquer gestor público ou técnico passa a ter uma camada cognitiva acessível, né? E aí, chatbots, copilotos, agentes que escrevem relatórios, desenham cenários, montam planos, simulam impactos. A IA ela deixa de ser apenas o back-office técnico e vira infraestrutura cognitiva da cidade, né? Hoje a discussão não é se vamos usar a IA nas cidades, mas como, onde e com quais limites, né? Então, nós temos hoje aí um panorama atual, né? A gente tem pesquisas recentes, né, mostram aí que a maioria da população vem vendo potencial positivo na IA, desde que existam garantias de ética, transparência e proteção de dados, né? Já temos dezenas de cidades no mundo operando centros de operação com IA, mobilidade, clima, lixo, água e segurança. Barcelona, Hangzhou, Sydney, Zurique, enfim. São referências com projetos em produção, não apenas piloto. A gente já tem hoje a IA efetivamente dentro do contexto das cidades, né? Quando a IA passa a operar trânsito, água, energia, segurança em tempo real, ela deixa de ser um projeto de inovação e vira infraestrutura crítica, né? Tão importante quanto saneamento e iluminação pública, por exemplo, né? A pergunta, então, ela passa a ser: onde exatamente essa IA já está sendo aplicada e com quais resultados concretos, né? Bem, aplicações atuais da IA nas cidades. Aí vamos falar um pouquinho aqui. Por exemplo, na parte de mobilidade, né? A gente tem aí a otimização de tráfego em tempo real, né? Ajuste dinâmico de semáforos, periodização de ônibus, emergência, previsão de demanda, né? A gente pode falar aí, por exemplo, tem o projeto do CityBrain, da Alibaba, na China, né? Que é uma plataforma que monitora tráfego em tempo real, controla semáforo, rota de emergência, e a redução do congestionamento e o aumento médio e de 15% a 20% na velocidade do tráfego no distrito onde foi feito esse piloto, e se tornando aí uma das primeiras referências globais em relação à questão de tráfego com IA. Então, hoje já existem soluções, e eu sempre digo que hoje o grande problema não é a tecnologia, hoje, principalmente, o grande problema são bons projetos, usando as tecnologias corretas, né? A gente olha primeiro aonde tem o problema, a gente entende o problema, e uma vez entendendo o problema, a gente vai buscar e vai definir quais as ferramentas certas para resolver aquele problema, que nem sempre são tecnológicas. Barcelona também tem um outro caso também conhecido, né? Plano de mobilidade inteligente com semáforos que se ajustam aí ao fluxo em tempo real, integração com o transporte público, bicicletas, emergências, enfim, né? A forma que menos tempo perdido no trânsito impacto direto na produtividade, né? Melhor respostas em incidentes e emergências, por exemplo, né? Uma base para zonas de baixa emissão, integração com a eletromobilidade, a parte toda de sustentabilidade, enfim. Já na parte da segurança urbana, né, análise de vídeo com IA, detecção de comportamento de risco, isso já, inclusive, em várias cidades, os centros de comando de operações, os centros de comandos de segurança já estão utilizando câmeras com analytics, né, com inteligência artificial por trás, que consegue fazer reconhecimento de pessoas, o rosto, fazer um reconhecimento por ações, enfim, malas deixadas, e incêndios, etc., etc. E a partir daí, automaticamente, já haverá alarmes, né?
Algumas cidades, por exemplo, cidades indianas, né, vêm usando drones e câmeras com IA para monitorar essa parte, por exemplo, de limpeza urbana, aglomerações, de cumprimento de normas, né? E essas informações elas alimentam o centro de operações urbanos, que, aliás, isso parte da premissa de, logo no início, o conceito da cidade inteligente, né, veio muito ligado na questão de aplicação de tecnologias, e isso começou com a iluminação pública, né, da troca da iluminação a mercúrio, por exemplo, por LED. E isso, por si só, não traz, fora a melhoria de iluminação, ela não traz nenhuma inteligência baseada nisso, né? Ela funciona muito bem quando você tem atrelado a esse projeto outras tecnologias, incluindo câmeras, sensores e outras coisas, que enviem informações para um centro de controle de operações, que aí sim, ali dentro, você tem a inteligência da cidade funcionando, e aí você usa esses appliances, esses postos, essas torres, como pontos ali de vigilância, por exemplo, né? Quer dizer, quando a cidade é bem governada e há insegurança, não só vigilância, mas gestão de risco e, principalmente, o uso mais eficiente da força pública, né? Na parte de energia e água, por exemplo, né, você tem toda a parte de previsão de demanda, detecção de perdas, operação de redes inteligentes, integrações com renováveis. Em Dublin, por exemplo, alguns projetos mais conhecidos, né, com participação aí de algumas empresas, inclusive a Microsoft, estão usando IA com sensores acústicos para inspecionar dezenas de quilômetros aí de tubulações estratégicas, né? E com isso identificar vazamento e priorizar a parte de manutenção. E aí reduz perdas, aumenta a resiliência hídrica e, principalmente, elas conseguem agir num tempo em que a população não venha a sentir esse impacto exatamente dessa fuga de água, dessa perda, né, desses vazamentos, né? No Brasil, por exemplo, essa perda de água supera 35% em muitos sistemas. Quer dizer, esse tipo de solução ela pode mudar completamente toda essa parte de CAPEX e OPEX das companhias de saneamento, que vem trabalhando também muito nesse segmento, principalmente com empresas também de saneamento, com algumas soluções de inteligência artificial e de gêmeos digitais, e as empresas realmente começaram a investir muito pesado em relação à inteligência, né? Colocar inteligência no processo, né? Tecnologia, né? A gente tem também toda a parte de planejamento urbano, e aí a gente entra muito com, por exemplo, com ferramentas de gêmeos digitais, o famoso Digital Twins. Inclusive, é uma solução que a gente hoje vem trabalhando, assim, for Life, em parceria com uma empresa americana chamada Smart Spatial, que é uma plataforma que é muito interessante e a gente vem apresentando aí para alguns segmentos, né? Então, todo esse conceito aí de simulação de cenários, uso do solo, clima, emissões, mobilidade, avaliação do impacto de políticas antes de implementar, né? Tem alguns casos aí de Sydney, por exemplo, né? Tem um projeto de gêmeos digitais urbano que integra dados de crime, emissão, tráfego, crime, qualidade do ar, usando por trás IA, que para prever riscos de acidente, apoiar decisões de sustentabilidade. Eu tive há 2 anos em Singapura. Singapura, hoje, a cidade é 100% digitalizada, né? Eles fizeram todo o processo de digitalização da cidade, né? E, com isso, a gente não olha só uma planta digital 3D de uma cidade, mas a gente olha, dentro dessa cidade, semáforos, câmeras, sensores, onde a gente consegue, através desse modelo em 3D, fazer todo um controle efetivo do que está acontecendo, abrindo câmeras quando existe alguma detecção. Eu vi muitos drones pela cidade, esses drones fazendo uma fiscalização, uma vistoria, e mandando essas informações para o centro de controle, né? Então, assim,
São tecnologias que já estão aí, como eu comentei, o que a gente precisa hoje é ter realmente projetos dessa natureza para poder usar essas tecnologias de uma forma efetiva, né? Com uma solução dessa de gêmeos digitais, a cidade ela testa as políticas num ambiente virtual, né? Eu digo que ela testa isso antes de errar no mundo real. A gente consegue fazer simulações no mundo virtual para poder verificar o que pode ou não dar certo, né? Toda uma parte também de gestão de resíduos, né? A gente consegue, por exemplo, desenvolver projetos com otimização de rotas. Já tem algumas cidades, containers com sensores que fazem uma detecção do nível, né, do lixo dentro do container. Essas informações elas são transmitidas para uma central que automaticamente, com inteligência artificial, consegue fazer uma programação em relação à roteirização dos caminhões que vão fazer essa coleta. Então, os caminhões eles passam a ter uma rota inteligente para poder efetivamente ir naqueles contêineres que já estão lotados, para poder fazer o esvaziamento do contêiner, né, e disponibilizar eles. O crescimento do mercado global, né? Como é que vem acontecendo isso? Os analistas estão projetando aí que o mercado de IA para a cidade inteligente ele vai saltar de algumas dezenas de bilhões de dólares hoje para centenas de bilhões de dólares até 2034, né? Então, se vocês conseguem ver aqui, então nós temos aí um mercado aí, no menos de 50 bilhões, indo aí com uma previsão para 2027 de 95, para 2030 de 185, para 2032 de 298, chegando aí ao nosso marco aqui que nós colocamos de 2034, 460. Obviamente, são projeções, né? Eu acredito que eu não vejo esses números muito como absurdos, do jeito que a cada dia nós temos uma novidade e uma evolução em relação a essa questão, né? A disputa hoje não é mais se as cidades vão investir, mas principalmente aonde e com quem, né? Existe hoje uma corrida aí por plataformas. Quem define o padrão de dados IA urbana tende a capturar valor aí por décadas, né? O Brasil significa oportunidade de atrair investimento, testar soluções, exportar cases. Eu posso puxar um pouquinho aqui do trabalho que a gente vem fazendo na CESPRO, onde a gente vem fazendo um trabalho de tentar divulgar e trazer algumas entidades aí mundiais referentes a essa questão de IA, para poder gerar eventos, a gente poder ampliar essa informação, né, de redes mais restritas para toda a população, né? Bem, vamos falar um pouquinho de coisas boas aqui, né? Cenários futuros possíveis, né? Bem, projetando aqui o lado bom dessa história, né? A gente, em termos de eficiência, por exemplo, a gente prevê menos desperdício, por exemplo, de água, energia, tempo de deslocamento, né? As cidades elas passam a operar como dashboards de performance urbana, né? Ajustando política quase em tempo real, como eu comentei nos centros de operações, já com equipamentos, soluções voltadas a isso. A parte de sustentabilidade, a integração dessa inteligência artificial aí com os gêmeos digitais, onde você consegue desenhar essas políticas de clima, energia, uso do solo, focada nessa questão da neutralidade de carbono, né? Na parte de inclusão, né, a IA vem ajudando a mapear vulnerabilidades, falta de acesso a serviços, riscos climáticos, insegurança alimentar, direcionar políticas mais cirúrgicas, né? Isso são possibilidades, né? A verdadeira cidade inteligente ela não é a que tem mais tecnologia, como a gente comentou, mas a que entrega melhor qualidade de vida para quem mais precisa. Esse sempre foi o mote, no meu ponto de vista, né? É você ter cidades sustentáveis, uma cidade inteligente, ela precisa de pessoas inteligentes para poder viver naquela cidade e, principalmente, utilizar todos os recursos e dar o direcionamento, né? Principalmente a parte política
em relação a para onde a população ela quer ir, né? A gente hoje vive uma inversão nesse sentido. E aí, falamos de coisas boas, vamos falar agora de riscos, né? Obviamente, a tecnologia, como qualquer coisa, ela sempre tem dois vieses, né? E depende muito de quem usa e da forma de que usa, né? Então, a parte de privacidade, por exemplo, né? Quando a gente conecta câmeras, sensores, cadastros, prontuários, dados de mobilidade, como hoje acontece muito na China, corremos o risco de criar um super perfil do cidadão, né? E isso, sem marcos claros, isso pode virar um abuso de vigilância, e principalmente em termos de usos políticos. Modelos treinados aí em dados históricos, eles tendem a repetir discriminações, né? Lembrando que é o ser humano que faz esse machine learning, que faz esse treinamento e que imputa os dados padrões para que a máquina ela consiga replicar. A gente ainda não tem uma máquina que tenha um pensamento por conta própria, né? Então, ela meio que repete informações e dados. E aí a gente vem com temos esse problema, né, de poder transferir toda a parte de discriminação, né, seja na priorização de policiamento em certas áreas, distribuição de benefícios. E a sem governança, ela acaba amplificando injustiças, né? Toda uma parte de desigualdade digital também, né? Se só parte da população tem acesso à infraestrutura digital e alfabetização tecnológica, os benefícios da IA se concentram em quem já tem essa vantagem. O que eu digo hoje é que o pessoal fala que a IA vai tomar empregos. Na verdade, eu acho que pessoas que saibam usar a IA, essas sim vão ter uma vantagem muito grande daqui para frente, né? A IA é uma ferramenta. A IA em cidades, né? E, na verdade, quando a operação da cidade ela passa a depender de plataformas que ninguém no governo entende ou controla, o risco do lock-in, aí, vulnerabilidade das falhas e ataques, ele é gigantesco. A gente, recentemente, vê muitas empresas que precisam ter IA, né? Ter IA na empresa representa hoje um selo de que a empresa ela está na vanguarda, é uma empresa que ela está top em termos de tecnologia. O grande problema é que, normalmente, essa tecnologia ela precisa ser encaixada em algum lugar. Eu sempre dou o exemplo de quando você ganha, por exemplo, um mapa. Você ganha um mapa e você não tem a mínima ideia que você vai fazer com o mapa. E, a partir daí, o que acontece? Você olha para aquela pá sempre e você vê, pô, mas eu preciso usar essa pá para alguma coisa. E você fica procurando um local para fazer um buraco só para poder usar aquela pá. A inteligência artificial está um pouco como uma pá, né? As empresas hoje, elas, em vez de fazerem um trabalho de... claro, não estou generalizando, mas em algumas que a gente vem conversando, elas precisam fazer um trabalho de entendimento da empresa, dos gaps, e aí sim a gente faz uma avaliação de onde a tecnologia, onde a inteligência artificial poderia realmente trazer vantagens e possa realmente agregar valor à empresa, né? E não simplesmente, como você vê às vezes alguns projetos que dizem, o projeto deu água, o projeto não funcionou, a gente implementou o chatbot, fez isso e aquilo. Normalmente são projetos em que não houver uma avaliação correta em relação à aplicação dessa tecnologia, e simplesmente foi feita a aplicação da tecnologia, né? Então, como eu digo, tecnologia por tecnologia, ela não necessariamente resolve problemas. Você precisa... a inteligência, na verdade, a natural, ela precisa sobrepor, nesse caso, a inteligência artificial, né? A inteligência natural, ela precisa definir como a inteligência artificial vai ajudar ela a resolver os problemas, né? Cidades, e há dentro das cidades, poder, né? Poder sem governança vira problema social, político,
jurídico, enfim. Bem, reflexões estratégicas aí para, vamos falar de futuro, futurologia, 2030, 2040, quem decide o uso da IA, né? Quem define o que a IA vai otimizar? A arrecadação, trânsito de carros, transporte coletivo, segurança, bem-estar. Eu entendo que a gente precisa ter uma governança tripartite, né? Olhando aí a tríplice hélice famosa, né? A gente tem que ter um governo, né, atuando principalmente na questão da parte de regras, né, o accountability, aí no caso, né, e definindo os critérios aí para a cidade, né? A iniciativa privada, como já vem fazendo e como já faz usualmente, né, cuidando de toda essa parte de inovação, investimentos, a operação efetiva, né? A sociedade civil e a academia, né, dentro dessa questão do controle social, os critérios éticos, né, e essa evolução em relação à parte cultural, principalmente, e principalmente educacional. A gente hoje tem uma evasão muito grande, aonde eu vejo que existe uma curva em relação à entrada de novas tecnologias. Eu entendo que a própria internet e tudo que está acontecendo hoje é tudo muito recente, e como tudo que acontece, a gente tem picos, e esses picos eles viram uma depressão e logo depois estabilizam. Então, a gente provavelmente vai ter, já está vendo alguma estabilização em relação a isso, aonde a educação ela voltou e precisa voltar a ser um ponto fundamental no que diz respeito ao crescimento e evolução da civilização, né, da cidade, das pessoas, né, a inclusão, ela vem em cima exatamente da educação. A gente não pode ficar refém de governos em relação a isso, né? Então, se esses algoritmos, né, eles forem treinados para maximizar a sua eficiência econômica, vamos, na verdade, piorar essa desigualdade, né? A gente precisa embutir métricas de equidade, acesso e justiça territorial nesses modelos, né? A população não precisa entender de treinamento de rede neural, por exemplo, né? Esses backpropagations, mas precisa entender que tem direito a saber como e por que um sistema de ar, por exemplo, afeta o seu acesso ao transporte, a água, a moradia, a segurança, né? Essas informações têm que estar claras, né? Então, para isso, você precisa ter marcos regulatórios claros e bem definidos, né? Alinhar essa questão da LGPD, lei da IA em discussão, normas setoriais, mobilidade, saneamento, energia, né? Contratos de soluções de IA urbanas precisam prever auditoria, portabilidade de dados, limite de uso de planos de contingência. Você precisa ter transparência algoritmo, né? Não precisa abrir código-fonte, obviamente, mas precisa abrir as regras de jogo, né? Que dados entram, que saídas são geradas, como corrigimos erros. Falar de auditoria independente e comitês de ética. Hoje a gente já tem questões aí em relação a deepfakes, golpes feitos exatamente onde a pessoa entra com a própria imagem e a voz da pessoa. Então, a tecnologia ela sempre é uma faca de dois gumes, né? Como tudo. Você pode usar para o bem e você pode usar para o mal. A tecnologia ela não tem essa percepção, ela é uma ferramenta, né? O problema é quem usa essa ferramenta, de que forma. Educação e essa capacitação digital, né? Servidores públicos, operadores de centrais de controle, gestores, até vereadores políticos precisam de formação básica em IA e dados. Eu dei aula há algum tempo na FGV sobre esse tema de cidades inteligentes e eu tive o prazer de, inclusive, ter dado aula para 2 atuais prefeitos aí, de 2 cidades, e achei muito interessante jovens que realmente têm interesse em se aprofundar num tema, e principalmente eu acompanho eles e eu vejo que eles estão colocando em prática
realmente toda essa parte de conceito, e não ficou uma coisa só no discurso, né, de palanque ali nesse caso. Então, eu vejo que o governo, os servidores públicos, eles precisam participar efetivamente disso, porque usar a tecnologia, ela hoje faz parte da nossa vida, tão profissional, mas também privada, né? A parte toda de segurança cibernética, por exemplo, né? Esse é um outro ponto crítico, né? Se uma cidade usa lá para gerenciar semáforos, por exemplo, água, energia, que nós falamos que são áreas críticas, e não tem uma estratégia séria para essa questão da cibersegurança, a gente acaba criando um risco sistêmico nesse sentido. Então, hoje, alguns projetos, principalmente dos segmentos aí, por exemplo, voltar a falar de saneamento, existe todo um receio, né, de implementação da parte de IoT, de sensores, porque cada sensor desse abre uma porta no mundo exterior para a entrada de hackers ou acessos, por exemplo, a uma rede interna da empresa. Então, você precisa trabalhar desde da qualidade do equipamento, né, porque hoje você tem sensores, equipamentos, por exemplo, que vêm da China, que os mais baratos não têm uma camada de segurança, por isso são mais baratos, e outros equipamentos hoje já trabalham com algumas camadas no próprio equipamento, mas principalmente você tem que ter uma estratégia por trás, e essa estratégia por trás não é só ter um antivírus, é você ter uma estrutura que faça uma análise diária de tudo que está acontecendo, né? Porque hoje as empresas elas estão sendo atacadas diariamente, né? E essa análise ela precisa ser feita em tempo real e constantemente. Não adianta você largar a mão e deixar para que a tecnologia. Você pode até agora começar a treinar a inteligência artificial para poder fazer uma análise de risco em relação a isso e, inclusive, gerar os indicadores e gerar os alertas mais específicos nesse ponto, né? Então, toda essa parte de plano de continuidade de negócio, redundâncias, né, e testes de resiliências, elas são fundamentais aí no caso para que você tenha também essa camada de segurança em relação ao IA. Não adianta largar tudo para que a inteligência artificial resolva, né? Bem, finalizando aqui essa minha apresentação, eu acho que a gente pode recapitular aqui em 3 frases, assim, todo esse ponto, né? A IA ela já faz parte da infraestrutura das cidades mais avançadas, né? Como a gente conversou aqui sobre alguns cases, né? Os benefícios são enormes em termos de eficiência, sustentabilidade, inclusão, se houver governança. Hoje, o risco maior não é usar IA, é usar mal ou não usar e ficar para trás. Hoje, vocês devem acompanhar de forma... Existe toda uma discussão geopolítica, principalmente China e Estados Unidos, em relação a esse ponto de quem vai ter a proeminência, vai sair na frente, vai ter o domínio, né? Eu não entendi muito bem, não. Inteligência artificial. Alguns pontos aqui, né? Governos. Comecem pequenos. Comece pequeno, mas com governança, né? Um projeto piloto bem desenhado, metas claras, avaliação e transparência. A gente hoje vem apoiando alguns projetos nesse sentido. Por parte das empresas, do setor privado, né? A gente tem que ter soluções acopladas à realidade fiscal e regulatória brasileira, que é bem complexa, né? Com modelos de negócios que sejam sustentáveis, né? E que tenha realmente todo esse compartilhamento de risco, né? Por parte da academia, né, das universidades, da própria sociedade civil, né, precisa haver uma atuação mais com os guardiões dessa ética, né, dos dados, da qualidade das políticas públicas baseado em IA, né, porque ali, somente na academia, está toda a parte de pesquisas, né, com os doutores, os mestres, enfim, as pessoas que realmente hoje dão um foco muito grande em relação ao aprofundamento nesse ponto, né? Bem, pessoal, eu basicamente aqui
eu encerro aqui a proposta que eu trouxe para conversar com vocês. A gente ainda tem aí alguns minutos. Quem quiser se aprofundar aí, cases, explorar POC, discutir modelo de governança, estou aí à disposição para colaborar. Obrigada, Augusto. Muito boa essa fala, como sempre. Obrigado. Aqui no chat tem alguns comentários, você consegue visualizar? Deixa eu ver. Da Rosana e da... da Rosana e da Isabela. Deixa eu abrir o chat aqui. Vamos lá. Rosana, a IA pode antecipar decisões, evitando falhas no sistema, antecipando soluções automáticas, certo? Certo. Como eu comentei, você precisa treinar essa IA, obviamente, para que ela possa se antecipar ou fazer simulações. Inclusive, hoje, alguns centros de comando de operação estão fazendo toda uma indexação de informações que eles têm, né, que são muitas, exatamente para poder tentar aplicar o uso da IA para tomada de decisões. Ou você imagina que, por exemplo, vai acontecer um evento em algum lugar e você precisa fazer toda uma simulação de como fechar ruas, qual o impacto que você vai ter no trânsito. Então, você precisa trazer esses dados históricos que existem, né, estão dispersos, e aí você pode, obviamente, usar a inteligência artificial para poder tomar decisões, fazer simulações, e com isso você evitar ou minimizar possíveis falhas. Né? Tá? Bem, se precisar explorar um pouco mais, você me pergunta também. Aqui também, da Rosana, a IA pode causar impossibilidade de resolução em casos que refletem exceções. Portanto, é observada a importância da ação humana no monitoramento dos processos automáticos. Como eu comentei, né? A inteligência natural, ela não some. Na verdade, se a gente parar para pensar, a inteligência natural, ela se sobrepõe à inteligência artificial no sentido de que fomos nós que criamos a inteligência artificial. E somos nós que direcionamos, e somos nós que fazemos a inteligência artificial evoluir, pelo menos até agora, né? Se a gente se basear aí nos filmes, né, que nós mesmos criamos, nas teses dos filmes que nós mesmos colocamos, e é interessante isso. Teve um evento que eu participei, que foi comentado alguma coisa sobre, trouxeram a questão de filmes, né, voltado a isso, e se a gente parar para pensar, né, hoje, os nossos medos sobre inteligência artificial, sobre a inteligência artificial tomando conta e dominando o mundo, etc., elas são baseadas em situações que nós mesmos colocamos nos filmes. Então, nós criamos essa, entre aspas, fantasia, né? Desenvolvemos os filmes nesse sentido. Essas informações que nós colocamos ali meio que se tornaram realidade na nossa cabeça. Então, hoje, o nosso receio é de uma coisa que nós mesmos criamos lá atrás para ser entretenimento. Então, esse é um ponto interessante. Então, eu acho que sim. Eu até comento essa questão dos filmes, né? Da importância dos filmes em relação à tecnologia. Se você pegar, muitas invenções hoje foram feitas baseadas em filmes de ficção, etc., que aconteceram, e as pessoas falaram, pô, mas isso podia funcionar na vida real. E muitas dessas tecnologias que a gente tem hoje são oriundas de situações como essa. Obviamente, esses filmes, eles têm por trás consultores, na verdade, filmes sérios, né? Que ajudam com teorias ou pesquisas, alguma coisa assim. Mas que isso incentiva, isso traz um incentivo para que as pessoas tentem trazer para a vida real aquilo, né? Será que a gente vai ter aí uma armadura do Homem de Ferro aí no futuro? Já existe alguma coisa próxima a isso, tem o pessoal trabalhando. Bem, eu acho que são essas as perguntas. Deixa eu ver se tem mais algum questionamento aqui. Da Wildete. Quais as metas que os prefeitos atingiram em suas cidades e há com a sua ajuda, aí, particularmente comigo? Então, a gente vem trabalhando em duas frentes. Hoje eu também represento o IPGC, né, Instituto de Política de Governo para a Cidade Inteligente,
onde o nosso foco voltado à questão das PPPs, principalmente na ajuda desses municípios na definição desses projetos, né, de tornar esses projetos execuíveis, né, e factíveis, para que eles possam ser implementados, né? E a gente fala muito de infraestrutura, toda a parte de ferramental, ela acaba entrando um pouco depois. O que a gente vê hoje é que a gente precisa começar do começo, junto aos municípios, né, junto aos órgãos, e também junto a professores, etc. A gente tem que pegar essa base e qualificar esse pessoal, esses profissionais, no uso da tecnologia, né? É mostrar como a tecnologia que está ali, está viável, está à mão, né? Hoje todo mundo tem acesso aí ao ChatGPT, ao Gemini, ao Claude, enfim, as ferramentas que estão à mão e aonde você realmente, eu uso bastante isso, e você pode ter um nível de produtividade absurdo com isso. Por outro lado, você pode ter também uma perda de tempo absurda com isso. Mais uma vez, depende de como você utilize, né, a ferramenta da maneira certa e errada. E aí o que cabe, no meu ponto de vista, aos governos e às empresas também, na academia, né, etc., é você poder dar essa orientação, né, é você poder direcionar a população, as pessoas, de como usar esse ferramental, essa tecnologia da melhor forma possível, né? Obrigado aqui pelos parabéns. Com a principal barreira que as Smart Cities enfrentam com a implementação do uso de IA. É o que eu comentei. Até que hoje a IA, assim como outras ferramentas, né, são ferramentas, né? Para botar um quadro na parede, eu posso colar o quadro, eu posso furar um buraco, eu posso botar um prego, eu posso botar um parafuso. Essa minha decisão ela vai depender do meu contexto, né, do que eu tenho ali, e do meu objetivo final. Eu acho que esses são os pontos. Então, hoje, o que a gente percebe primeiro, um entendimento em relação ao contexto, ao processo, ao que está acontecendo, né? Uma definição de para onde você quer ir, qual é a meta de 5 anos, né? A gente tem um problema no Brasil em que nós somos a gente trabalha muito a curto prazo, né? Tudo funciona muito a curto prazo, a gente não faz muito planejamentos a longo prazo, então as coisas aqui no Brasil funcionam muito rápido, acontecem muito rapidamente, né? E na maioria das vezes, às vezes sem um preparo por trás, a gente às vezes vê situações que não começam bem, acabam no meio do caminho se adequando a essas questões. Mas as principais barreiras, eu acho que são exatamente informativas, né? Eu acho que, como eu comentei, a gente precisa de ter bons projetos e a gente precisa ter pessoas que realmente investam nesses bons projetos. Nós temos hoje muito bons profissionais aqui no Brasil. A gente precisa criar realmente polos nos estados, nos municípios, de inovação, principalmente trabalhar em rede. Eu tenho um conceito que eu acho que quando a gente trabalha em rede, a gente trabalha junto com outras pessoas, com outros órgãos, né, de uma forma complementar, as coisas acontecem mais fáceis, o esforço é menor. Infelizmente, o que a gente às vezes vê são várias instituições que querem trabalhar por conta própria, não estão muito abertas, ou você tem nesse meio um pouco de ego, enfim, são coisas que atrapalham. A gente vê alguns lugares, aí eu sempre falo muito de Curitiba, onde eu enxergo lá algumas ações, Vale do Peão, etc., onde tem algumas ações bem coerentes, porque trabalham muito nesse sentido, né? Governo, prefeitura, essas entidades, elas têm um alinhamento muito bom, né? E o governo ele precisa enxergar essas ferramentas que ele tem, essas entidades que estão ali para fazer, e utilizar e reforçar, dar o apoio para isso, né? O que a gente vê, infelizmente, em alguns estados hoje é que o governo ele acaba agindo por conta própria, né? Ele passa a ser o
o planejador e o executor, né? Porque aquilo ali, de repente, traz benesses em relação à visão dele, em relação a essa questão política, e acaba relegando e não dando a importância devida para essas associações, para esses órgãos que estão ali dentro do Estado e que deveriam ter um apoio total por parte do governo para executar, porque por trás dessas entidades você tem as empresas, os profissionais que estão ali dispostos a poder fazer esse trabalho. Então, existe ainda essa desconexão entre governo e entidades privadas, né, dentro de alguns municípios. Eu acho que esse é um ponto que se eu posso colocar como uma barreira em relação à implementação desse tipo de solução, né? Bem, aí o Will Smith falou que tem 2 perguntas, né? Como a IA pode promover a inclusão social digital em cidades inteligentes, evitando o aumento da desigualdade e acesso aos serviços? Eu acho que isso cabe tanto ao governo quanto à parte acadêmica, como eu comentei, e às empresas também, né? A informação ela precisa ser disseminada, né? Disseminada, mas não só a informação. Você precisa dar condições para que as pessoas, indiscriminadamente, possam ter acesso àquilo, né? Obviamente, quem quiser, você tem que ter aquilo disponível, você tem que ter informação disponível, você tem que ter meios disponíveis de poder obter informação, de obter melhoria na sua qualidade em termos de educação, né? A gente não pode obrigar ninguém a fazer isso, a gente enxerga aí que existem pessoas que querem realmente e precisam ter essa inclusão, e eu acho que o papel, principalmente do governo nesse ponto, é dar a condição, né? É viabilizar. Hoje, você consegue levar informação, internet, basicamente para todo local. Você tem aí a Starlink, via satélite. Então, hoje você consegue desenvolver projetos e levar hoje informação para locais no Brasil onde você antes não tinha nenhuma infraestrutura, onde não chegava tudo isso que a gente está conversando aqui agora, né? Então, eu acho que esse pode ser um caminho, né? Eu acho que o caminho para a desigualdade, para você evitar, é infraestrutura. Você investir em infraestrutura, você investir em uma infraestrutura, em internet, etc., do que possa levar conteúdo para quem queira consumir, né? O Carlos aqui também colocou, segundo algumas biografias, não é possível identificar que trabalhos escritos sejam 100%. Identificar como feito por IA, mas hoje no processo diário, nos usamos para organizar ideias e até correções. Quando isso ocorre no uso dessa ferramenta, mesmo o trabalho ter sido feito de autoria própria, mas a ferramenta informa que o trabalho tem presença de IA. Como podemos defender de professores negacionistas que são contrários à tecnologia? Cara, eu acho o seguinte, eu acho que eu lembro de quando quando veio o Google. Quando veio o Google, a gente tinha essa mesma preocupação. Mas eu vou entrar no Google, eu vou pesquisar, eu vou buscar uma matéria que já existe, eu vou fazer um copia e cola e vou colocar. Ok. É o que está acontecendo agora com a IA. Mas a IA fez o trabalho para mim, etc. Eu acho o seguinte, as pessoas elas têm que ter um certo senso crítico, né? E eu acho que o professor ele tem que entender como a tecnologia funciona nesse ponto, para poder, na hora de passar um trabalho, na hora de passar uma missão para o aluno, ele saiba aproveitar exatamente da tecnologia, né? Se ele fala que você precisa entregar um trabalho sobre tal tema, cara, você pode usar a inteligência artificial e deve, né, para te ajudar mais rapidamente a ter aquilo. Obviamente, o uso, no meu ponto de vista, da inteligência artificial, ela é interessante no ponto que ela, diferentemente aí vou botar o Google aí como exemplo, aí, mas na parte de pesquisa da internet, né, que a gente tinha, ela é mais rápida e ela te traz essas informações mais coordenadas. Então, ajuda você a você pensar, a você desenvolver ideias. Então, você pode usar a inteligência artificial para desenvolver artigos, etc., de forma até mais rápida, mas por trás, a ideia, a concepção, né, tem que ser sua.
né? Senão, aí realmente você está copiando e colando. O pior, a pessoa que menos se beneficia disso é a própria pessoa que colocou, não tá crescendo, né? E você consegue ter um ganho de produtividade muito grande em relação a isso. Por parte educacional, eu não me preocupo muito em saber se foi feito pela internet, não foi, porque todos vão ser, né? Você coibir que as crianças usem ou que use o celular, etc. O grande problema aí não é a informação, é a falta de atenção, né? A gente tem hoje um problema grave de falta de atenção por parte dos jovens em relação a isso, né? E tudo é muito rápido, né? Falta um aprofundamento. E é nesse aprofundamento em que existe a necessidade da IA. Você, para usar bem a inteligência artificial, você precisa ter um aprofundamento. Você precisa ter uma convicção de poder passar uma informação correta. Se você passar uma informação detalhada, correta, você vai ter o que você precisa. Então, esse aprofundamento, né, você precisa ter uma linha lógica para poder trabalhar com a inteligência artificial. Você precisa saber desenvolver e contextualizar o que você quer para que ela te entregue exatamente aquilo que você precisa, né? É como você conversar com uma criança e educar uma criança, né? Nesse sentido. Então, eu acho que esse é um grande gap hoje para essa juventude, né? Ela poder... eu acho que tudo está muito raso, tudo está muito rápido, tudo está muito... Augusto. Oi. A gente tem 30 segundos. Eu já estou fechando aqui a minha abordagem aqui. Muito obrigada, Augusto. Acho que foi muito válido. Alguma pergunta que tiver, pode te enviar nas redes sociais ou pelos teus contatos. Muito obrigada. Okay. Foi um prazer ter você com a gente. Vamos para a próxima palestra agora, às 11 horas, tá bom? Obrigada, Augusto, por precisar da gente. Tá bom? Foi muito produtivo, grata. Um abraço. Bom dia para vocês.